Boa noite, eu não pessoal. preciso ser reconhecido por ninguém. Vamos A minha glória Senhor. é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declarei. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um tempo com Deus. A paz do Senhor. Boa noite. E só a graça do Senhor nos basta, né? Hoje a gente vai ler a passagem lá em Segunda Reis 4, de 1 a 7. Segunda Reis 4, de 1 a 7. Que fala assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que este seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite, uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas e ela as enchia.
quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e colocou o homem de Deus. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Glória a Deus. Senhor, fale conosco através da tua palavra. Me usa, Pai, para que eu possa deixar uma mensagem que vai falar o coração de cada um que está aqui assistindo e que vai assistir depois dessa live. Em nome de Jesus, amém. Então, a minha mensagem hoje é sobre o milagre do azeite, né? A mulher, ela estava viúva, ela tinha ficado viúva, e o marido dela era servo de Deus, era servo do Senhor. E mesmo ele sendo servo, mesmo ele sendo temente a Deus, ele tinha problema. Vocês viram aí que o problema dele era financeiro. Ele tinha morrido e tinha deixado dívida. E aquelas pessoas que ele estava devendo queriam levar os 2 filhos dele como escravo. E a viúva ficou desesperada, né? Porque, tipo assim, ela já estava viúva e os 2 filhos que ela tinha ainda iam ser escravos. Então a gente vê nessa passagem que mesmo o marido dela sendo servo, temente ao Senhor, ele passou por momentos difíceis, né? Tinha as tribulações. E essa mulher, né, naquele momento ali, o que ela fez? Ela procurou um homem de Deus, que no caso era Eliseu, para pedir ajuda, para contar para ele o que estava acontecendo, porque ela sabia que ele poderia ajudá-la, porque ele era um servo do Senhor, ele era ali um homem de Deus, né, que poderia estar orientando ela. E ela teve fé, porque quando a gente está passando por um problema, e a gente procura uma pessoa que está próxima de Deus, que está em oração, a gente está mostrando que a gente tem fé. Se a gente não tiver fé, a gente não vai procurar aquela pessoa, né, para pedir uma ajuda que a gente sabe que ela vai trazer essa ajuda através do Senhor. Então ela teve fé e procurou Eliseu. E Eliseu deu para ela um conselho, falou para ela ir na casa das vizinhas dela, pegar vasilhas, perguntou o que ela tinha em casa, ela falou que só tinha uma jarra, uma vasilha de azeite. E Eliseu orientou que ela procurasse as vizinhas dela e pegasse várias vasilhas emprestadas. E ela fez o quê? Ela obedeceu o que o profeta Eliseu mandou. Ela foi nas vizinhanças. Isso nos mostra que ela tem um relacionamento com as vizinhas, porque se ela fosse uma pessoa que não tivesse relacionamento com vizinhos, ninguém iria emprestar para ela. Então ela foi na vizinhança, ela pediu ali, né, vasilhas emprestadas. As vizinhas emprestaram para ela as vasilhas. E aí, o que aconteceu? Ela entrou para dentro de casa, derramou aquele pouquinho de azeite que ela tinha em cada vasilha e o Senhor multiplicou. Enquanto tinha vasilha vazia, Deus encheu. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente está passando por um momento difícil, mas a gente não procura ajuda. Às vezes a gente não tem um bom relacionamento com as pessoas para estar pedindo ajuda, igual ela pediu a vasilha vazia. Então a gente tem que saber que nós dependemos de outras pessoas. Então assim, no momento difícil, no momento ali que a gente acha que não tem mais solução, nós temos que recorrer a Deus, com certeza. Mas nós também temos que ter relacionamentos bons com outras pessoas, que a gente pode dividir esse momento e pedir ajuda. E a gente pode ver que enquanto tinha vasilha vazia, Deus encheu de azeite. E assim é a nossa vida. Talvez a gente está com o coração aqui tão cheio de tantas outras coisas e tá achando assim, meu Deus,
Deus não tá fazendo nada por mim, Deus não tá enchendo a minha vida, Deus não tá lembrando de mim. Mas talvez tá tudo tão cheio que não tá tendo um espacinho ali para Deus encher. Então, se seu coração tá cheio de preocupação, dívida, né? Dívida deixa a gente muito preocupado. Trabalho, família, casa, emprego, e vários tipos de preocupação ou de várias coisas que tá ocupando um espaço no seu coração, na sua vida. Eu te falo, esvazie. Vai, procura ajuda, peça a Deus ajuda, procura uma pessoa assim, que você sabe que é de oração, uma pessoa que você sabe que você pode contar com ela ali, que vai orar por você, que vai te ajudar. Procura ajuda e tenta esvaziar o seu coração para Deus preencher. Porque Deus encheu aquelas vasilhas, enquanto tinha vasilha vazia, Deus encheu. Eu acho que Ele não encheu mais porque não tinha mais vasilha. Se ela tivesse mais vasilha, Ele tinha enchido mais ainda. E assim é na nossa vida. E outra coisa que me chamou a atenção nessa palavra, que mostra aqui, é que além dela ter enchido todas as vasilhas, o profeta falou com ela assim: agora vá, venda o azeite para pagar a dívida e viva você e dos seus filhos do que sobrar. A gente vê como que Deus gosta das coisas certas, né? Deus não falou com ela assim: vai, pega o dinheiro, compra um tanto de tem na sua casa pra você, tipo assim, não passar fome e depois você paga a sua dívida. Não, Deus mandou ela pagar a dívida primeiro, porque Deus gosta das coisas certas. Então, às vezes, a gente tá vivendo sem fazer as coisas certas. E a gente quer que Deus preenche, mas Deus só vai trabalhar naquilo ali se a gente estiver querendo mudança, se a gente quiser realmente viver o certo, viver para agradar a Ele. E essa mulher, ela fez aquilo que o Senhor ordenou. Ela trabalhou, ela viu que, tipo assim, se eu ficar de braço cruzado, o dinheiro não vai cair do céu. Então ela trabalhou, ela vendeu o azeite, ela pagou a sua dívida e ainda teve que ter controle para viver do que sobrou ali. Então, quantas vezes a gente está com uma vida descontrolada, não falo só vida financeira, não. Todas as áreas da vida, sentimental, espiritual, a gente está com a vida descontrolada, a gente está com a vida toda errada e a gente quer que Deus age ali, a gente quer que Deus faça alguma coisa por nós. Ele pode até fazer, porque Ele é o Deus da misericórdia, mas Ele quer que a gente viva uma vida certa. Então comece a viver uma vida correta, comece a buscar aquilo que é certo. Se você está passando por um problema, busque a Deus, busque uma pessoa de oração, uma pessoa da igreja que possa te ajudar em oração, porque a oração é o essencial. E organize a sua vida. Organize a sua vida. Se você está fazendo coisas que Deus não aprova, organiza, porque Ele vai encher a sua vida. Você vai ter uma vida organizada e ainda vai sobrar. Ele vai multiplicar. Tudo em você aí que às vezes está precisando de mudança, Ele vai encher, Ele vai mudar a ponto de você ver assim: meu Deus, o Senhor mudou tanto que hoje a minha vida está transbordando. Hoje o Senhor multiplicou em todas as áreas da minha vida. E faça isso, que o Senhor vai agir na sua vida, igual agiu na vida daquela mulher. E a gente pode ver que aquela mulher, ela teve fé. Ela teve fé, ela obedeceu, ela foi humilde, porque ela pediu aos vizinhos, vasilha emprestada. E algumas anotações que eu fiz aqui, ó. O homem de Deus sofre luto. O homem de Deus passa dificuldades, porque a gente viu que a mulher de Deus, né, o marido dela tinha morrido, então ela estava no luto. E o homem, como ela falou, que o marido dela era servo, e ele estava passando dificuldade, porque quando ele morreu, ele já tinha deixado essa dívida.
O homem que havia morrido era um servo do Senhor. A viúva estava passando por um momento ruim. Essa mulher não estava vendo a solução. Essa mulher procurou um profeta. A mulher não tinha nada em casa, apenas uma vasilha de azeite. O que ela tinha era o princípio do que ela estava precisando. Então ela tinha apenas uma vasilha de azeite. E foi o que ela tinha que Deus multiplicou. Deus não deu para ela nada mais do que o próprio azeite que ela já tinha em casa. Só multiplicou a quantidade de azeite. Essa mulher tinha fé. Porque se ela foi procurar um homem de Deus, ela tinha fé. E Deus usou o que ela tinha em casa para fazer o milagre. Deus vai começar a trabalhar na sua vida com o que você tem. Às vezes não damos valor ao que temos em casa, mas Deus usa o pouco para multiplicar. A viúva estava pobre financeiramente, mas ela era rica de relacionamento, pois teve vizinha para emprestar vasilha. Você está rico de relacionamento? Não pense que você não precisa de ninguém. Seja humilde, peça ajuda, comunique. Comunique com seu vizinho suas necessidades. Você precisa de ajuda? Na Bíblia fala, aquele que pede, recebe. Nessa passagem houve um milagre, uma multiplicação. Deus encheu até a última vasilha que aquela mulher tinha. Creio eu que se ela tivesse mais vasilha, Deus teria enchido mais. Às vezes, nós que impedimos a Deus de fazer mais na nossa vida. Multiplique o azeite do Espírito Santo no seu coração. Limpe o seu coração. Retira tudo que está ocupando o espaço de Deus. Busque o Senhor de todo o coração, porque quem busca, encontra. Talvez todas as vasilhas da sua vida já estão cheias com coisas que não são do Senhor. Esvazie as vasilhas para que Deus derrame o azeite. A viúva entendeu que ela tinha que trabalhar, pois ela teve que vender o azeite para pagar suas dívidas. Então não espere sentado pensando assim, vai cair do céu. Não. Vai trabalhar. A viúva entendeu que Deus já tinha multiplicado o azeite, mas para ela vender, pagar a dívida dela e viver da sobra, primeiro ela tinha que vender o azeite. Ou seja, Deus queria que primeiro ela fizesse o certo, pagar a dívida, porque Deus trabalha em cima do certo. Então ela estava devendo, tinha a dívida do marido, do ex-marido dela, né, que ela ficou viúva, e aí ela primeiro pagou a dívida, vendeu o azeite, pagou a dívida, e depois ela passou a viver com a sobra daquilo após ter pagado a dívida. E ainda foi suficiente para sobrar. A viúva teve fé, ela pediu ajuda, ela obedeceu, ela pagou suas dívidas, ela trabalhou e ainda teve que controlar para viver da sobra. O que você tem na sua casa? A mulher tinha uma vasilha de azeite. O que você tem na sua casa? Pode ter certeza que é daí que Deus vai fazer a obra. É do que você tem em casa que Deus vai multiplicar. Não despreze o que você tem na sua casa. Não acha que o do vizinho é melhor, que o de fulano de tal é melhor. Não compara. Porque o que você precisa, Deus vai te dar. E Deus vai usar o que você tem na sua casa para multiplicar. Quando Deus multiplicou os peixes, Ele pegou o próprio peixe e multiplicou para multidão. O pão, a mesma coisa. E aqui a gente vê que Deus pegou, né? Ela tinha uma vasilha de azeite. Deus usou o mesmo azeite para multiplicar. Seja humilde, peça ajuda. Essa mulher pediu ajuda aos vizinhos. Aprenda a abrir espaço para Deus derramar o azeite. Então, abra espaço no seu coração. Deus não deu mais azeite para aquela mulher, não derramou mais azeite porque as vasilhas acabaram. Mas todas as vasilhas vazias, Deus encheu de azeite. Então, se na sua vida tiver alguma área da sua vida que está cheia, esvazie
para Deus derramar o azeite dele na sua vida. Aprenda a abrir espaço para Deus derramar o azeite. Transforme as promessas em realidade. Então, Eliseu prometeu para aquela mulher, né, que ela teria que chegar em casa, chamar os filhos dela, fechar a porta e derramar o azeite. Ela obedeceu. Ela derramou o azeite na vasilha, esperou que Deus fizesse um milagre, teve fé, e Deus fez. Então essa é a minha passagem de hoje, e Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo sempre. Ele é o Deus de milagre. Na Bíblia fala de muitos e muitos milagres que o Senhor fez, e Ele está fazendo milagres ainda na nossa vida. Então vamos ter fé, vamos buscar e vamos ter um relacionamento com o Senhor. Orar. Todos os dias eu falo aqui. Não pensa assim, Daiane, você tá chato, todo dia você fala orar. Mas o orar é o principal, é um relacionamento. Quando a gente ora, a gente conversa com o Senhor, a gente está tendo um relacionamento com Deus. E Deus se agrada do relacionamento. Se a gente não orar, Deus vai agir para quê? A gente não pediu nada, não obedeceu por nada, não fez nada. Então, e mesmo a gente não fazendo, Ele já tem misericórdia, já protege, já nos guarda, já nos abençoa. Então, orar. Então, eu agradeço a todos que participaram da live, a todos que ainda vão participar, a todos que ainda vão receber essa mensagem. E nós servimos a um Deus de milagre. Então, se você está numa situação da sua vida que você acha que não tem solução, como aquela mulher achava que não tinha, busque pessoas que podem te ajudar nessa caminhada com o Senhor. Busque oração, busque pessoas ali que possam estar entrando em oração junto com você, para você conseguir, né, a vencer tudo na sua vida e para Deus encher tudo que tiver vazio na sua vida. Então esvazia que o Senhor vai encher em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada por mais um momento na sua presença. Obrigada por esse tempo com o Senhor. Obrigada por esse tempo aqui na tua presença. Obrigada por ter falado conosco. Tu és maravilhoso, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és tudo o que precisamos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dados a Ti, somente a Ti. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, nos perdoa pelas nossas falhas, nos perdoa por às vezes não ter fé o suficiente, nos perdoa, Pai, por às vezes não buscarmos ajuda no Senhor, nos perdoa, Pai, por às vezes andarmos com o nosso coração e com a nossa vida tão cheia de outras coisas e vazia de Ti. Senhor, usa a nossa vida, usa a nossa casa, nos ensina, Pai, a ter fé, nos ensina a ser fiel ao Senhor. Deus, venha e enche a nossa vida, enche a nossa casa, enche o nosso coração, enche a nossa vida espiritual, enche a nossa vida profissional, enche a nossa vida pessoal, enche a nossa vida familiar, enche a nossa vida sentimental, enche todas as áreas da nossa vida. Multiplique o azeite, Pai. Nós confiamos em Ti e nós descansamos no Senhor. Deus, em nome de Jesus, derrama o Seu azeite na vida daqueles que estão enfermos. Derrama o Seu azeite na vida daqueles que estão passando por um momento de luto. Derrama o Seu azeite na vida daqueles que estão tristes, angustiados, deprimidos. Derrama o Seu azeite na vida daqueles que estão passando por um momento de depressão, de angústia. Derrama o Seu azeite na vida daqueles que estão pensando em tirar a própria vida, que não querem mais viver, que estão tristes, angustiados. Derrama o Teu azeite na vida daqueles que estão passando fome, estão passando necessidade. Oh Deus, só o Senhor sabe o motivo da tristeza, da agonia, da chateação, do medo. Só o Senhor sabe o que tem atingido o coração e a vida de cada um. Eu só te peço, Pai, derrama o Teu azeite. Derrama o Teu azeite na vida daqueles que estão aí roubando, matando, destruindo. Derrama o Teu azeite na vida daqueles que estão servindo ao Senhor, que estão
sempre presente fazendo a sua obra. Derrama o teu azeite na vida daqueles que estão desviados. Derrama o teu azeite na vida daqueles que estão no caminho. Oh Deus, derrama o teu azeite. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e nos ensina, Pai, a viver daquilo que agrada ao Senhor, a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, derrama o seu azeite, derrama o seu azeite, lava nossas feridas, cicatriza as nossas feridas. Derrama o seu azeite, Pai, na nossa dor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigada a todos pela participação, a todos pelo esse tempo aí juntos. Eu aguardo vocês amanhã às 9h30 aqui. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger e que vocês continuem participando conosco desse tempo de oração, de reflexão, de leitura da palavra. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus.